Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E com o Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. Ou seja, em vez de manter a mentalidade IBM ou assumir a mentalidade de computador doméstico, vamos fazer uma terceira mentalidade, a mentalidade preguiçosa. Vamos comprar outra empresa. Não é fácil. Comprar Apple, comprar Atari, comprar Commodore, comprar Tandy. Olha, comprar o que tiver na frente. Comprar uma delas. Ou todas elas. Não, comprar uma delas, né? Não dá pra comprar todas, né? Assim, era sabido por todo o reino animal, vegetal e até o mineral que a IBM ia entrar no mercado de computadores. E isso tinha reuniões direto dos vice-presidentes, dos executivos, aos altos executivos. Só que assim, ela tinha um problema, ela queria entrar rápido. Aí em 80, né, o Tom Hard... Não é o Mad Max. Não, é um estrategista de design. Não é o autor, não é o Bane. Não é o Shinzon. Um estrategista de design que na época trabalhava na IBM, ele se propôs, olha, você não compra Atari. É a palavra dele, né? Inclusive, o que está acontecendo no nosso mundo. A gente não tem essa cultura. Não dá pra fazer um computador pessoal com a cultura que a gente tem aqui dentro. Na nossa cultura, a galera quase riu da sugestão dele. Na nossa terra, a gente... Nossa terra. Porém, nessa terra particular aqui, né, o Frank Carey e o William Lowy não acharam assim tão idiota. Literalmente mandaram a secretária ligar pro análogo deles na Time Warner, marcar um almoço, tananã, e que mais aí? A contrário do que vocês possam pensar, a IBM não acaba comprando o Atari 800. A conversa segue para um tom diferente quando um certo técnico da Atari começa a falar. O nome dele é Jay Miner. Aí o acordo foi fechado, a divisão de computadores da Atari se dividiu em duas. A Atari Home Computers para cuidar do Atari 8-bits, que eles continuam sendo o Atari 400 e 800 velhos de guerra e continuam sendo da Atari, e outra chamada Atari Business Computers, que é uma joint venture entre Atari e IBM, para criar um microcomputador que reinaria na década de 80. E todos vocês sabem qual é, na verdade, esse camarada, né? É o Amiga. Only Amiga makes it possible. Ou algo parecido. Em resumo, o que eu tava falando no cenário anterior é esse cenário. O João tá se perdendo nos cenários aí. Alguém amarra ele na cordinha de novo. Estou entre cenários. O problema é que a gente tá na barcaça dimensional, cara. E passa os cenários pela frente, a gente não consegue ver. Exatamente. Vocês viram a aranha no Aranhaverso? Aqueles glitches? É mais ou menos isso. Isso aí. Pra vocês verem, ouvintes, o que a gente passa a fazer um episódio. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Não é fácil. Sim, na verdade, essa empresa será quase toda a capital da IBM e cabeça da Atari. Sabe o que eu acho? Que esse computador, lançado após o Halloween de 1981, conhecido como IBM 6100, computador baseado no 68000, com 60 KB de RAM, Atari Basic, dava disquete, blá blá blá, eu acho que o nome dele deveria ser Colega, com K. Alguém propôs, mas alguém falou assim, gente, ainda somos a IBM. O Jay Miner ele propôs, mas ele fala, não, nada de nomes latinos aqui. É interessante que essa máquina tinha 3 opções de vídeo, né? Então tinha o VM1, que era somente para texto, VC1, que você podia ligar monitores coloridos e televisores, e a VC2, que era uma brincadeira do pessoal do desenvolvimento, tipo, vamos ver o que a gente pode fazer, a gente pode inventar nessa área. O MDA e o CGA, né? Sim. Eu tava pensando assim, mais na saída de vídeo do Tandemil, né? Que tem vídeo composto, etc. Mas o PC também tinha vídeo composto, não tinha? O CGA tinha saída de televisão. CGA. Esse VC2 seria o quê? O PGA? Aí que tá. Esse sim, os caras fizeram com coisas que eles tinham lá, ficavam fazendo algumas experiências, galera, pra relaxar. Um belo dia, assim, uma equipe da IBM entrou e viu aquilo ali e achou bastante interessante. Por quê? Olha, isso aqui tinha capacidade pra IBM poder entrar no mercado educacional, assim, um grande contrato com o governo norte-americano, máquina homologada,
Tipo, a França já tava fazendo algo parecido, a Inglaterra já tinha feito algo parecido. Nada que um lobby não resolva, né? Ela tinha um ciclo de vídeo interessante, né? Metia 512 cores, tinha sprite, tinha os poke da própria Atari que eles pegaram emprestado pra botar lá. E aqui eu abro um parênteses. Por que não fizeram isso com a Atari ST? Porque não tinham tempo. Porque tudo era pra ontem. Na Atari do nosso padroeiro Jack Tramiel. Na verdade, sim, eles não tinham tempo, eles não tinham dinheiro. E eles não tinham comunicação também entre as divisões. Não, os Poké, no mínimo, o estoque dos Poké já tava acabando, então não era uma boa ideia pegar esse chip. E era mais barato comprar da GI o AY do que fazer mais Poké. Não duvide, não duvide. Cara, eu não duvido nem um pouco. Eu também não, porque o AY era feito pra Deus e o mundo. Então. A tiragem dele deve ser enorme. Só que o Poké é proprietário, né? E isso dificulta os fabricantes de clones. Exatamente. Isso já tava com a Atari, tudo bem. Nesse cenário aqui, não estamos falando de crash de videogame ainda. Calma, gente. E aí vem a pergunta que não quer calar. Poké ou AY? Qual é o melhor? Isso é uma discussão transdimensional, tá? Ué, mas o episódio não é transdimensional? Ah, mas não é discussão. Eles puseram o Poké que eles estavam com vontade. E ficou legal. Porque já era do Parça. Já era do Parça. Vamos deixar nossos ouvintes falar sobre isso? Galera, o que vocês acham? AY ou Poké? Alguém acabou de responder que é o Cid. Eu pensei nisso agora. Assim, a grande verdade é que essa máquina ficou muito parecida com o nosso Atari ST, mas com um monte de ideias do Amiga. Mas era uma máquina interessante. Já com gabinete de Mega? Ah, com gabinete separado, tecladinho. Era IBM, cara. Tinha que ser aquele gabinete bege, grandalhão, aquele tecladão Model F, aquela coisa toda. Ou seja, nada estiloso igual os Megas. Não. Tem que ser aquele gabinetão. Afinal das contas, a IBM botava dinheiro na empresa, ela sentia o direito de dar pitacos em algumas coisas, tipo, por exemplo, o design, né? Sim. Olha um detalhe, nessa terra continua existindo uma Atari independente que fabricou o Atari 8 bits e consoles, etc., que não é essa joint venture que fez o equivalente do PC junto com a IBM. E essa Atari que continua existindo separada e sendo Atari, ela se interessou por essa máquina, licenciou para lançar um console que substituiu o Atari 2600, só utilizando o 68008 e que se chama Atari 3. Aí o que acontece? Algumas pessoas produzem hacks que permitem ligar o teclado do IBM 6100 e até mesmo rodar o software dele. E com as placas de vídeo VX1 usavam integrados de prateleira, foi questão de tempo até que eles e as ROMs fossem clonadas. Aí você lá comprando um videogame e transformando em computador. Por aí. Bom, eu acho que se a IBM não fosse tão tosca, ela lançaria a versão XEGS desse Atari 3. Mas a IBM não estava interessada nesse negócio. Ela estava interessada em vender o computador pessoal para a empresa e tudo mais. Videogame era outra história. Eu acho que você tem que pular muito no multiverso para achar um em que a IBM fabrica videogame. Esse aqui foi quase. Aliás, hein, Juan, você não falou a parte mais legal do Atari 3 ou Atari ao cubo. Ele era em formato de cubo. Ou seja, anos antes do GameCube. Anos antes do Next. Sim. Chora Next e chora GameCube. Furou o olho da Nintendo. E muito bonito, um cubinho preto assim, onde você ligava até 4 joysticks, o cartucho ficava no centro, em diagonal. Continuando a dizer, chupa Next. Chupa Next e chupa Nintendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. E tchau. E agora entramos num outro cenário que tem a ver com uma plataforma voltada para diversão e entretenimento. Essa é uma dimensão de bolso, né? É uma mini dimensão, é um solavanco, na verdade. Basicamente, e se a IBM tivesse trabalhado em conjunto com uma outra empresa no projeto do IBM PC Junior, tipo com a Tandy? É uma sutil divergência, porque na nossa terra, a Tandy fez basicamente uma versão do PC Junior que não era uma coisa imbecil, que fez algum sucesso. Sim. Aqui, nesta terra, essa confluência aconteceu antes, e com a participação da própria IBM. Ou seja, o clone que era melhor que o original acabou sendo original nessa terra. Exatamente. Aqui a coisa segue feliz e contente, com o 5150 em 1981,
1971, vamos até 1974, a IBM resolve inventar de fazer um computador doméstico, pesquisa de mercado, e aí é que está a divergência com a nossa Terra. Duas pessoas faltaram numa reunião chave e não deram suas ideias brilhantes. E o que acontece? O PC Junior sai bem parecido com o Stand 1000, mais precisamente o 1000X, só que mais quadrado, e com a colaboração da própria Tandy, com mais RAM, conector de cartucho e quase a metade do preço, sem um teclado sem fio, todas as coisas erradas. E vendido já na Radio Shack também. E vou acrescentar uma coisa, eu li um artigo na época, aliás não foi um artigo, foi no livro In Search of Stupidity, que para a IBM evitar que o PC Junior canibalizasse o mercado de micros de trabalho, ele tinha que ter um joystick embutido, que nem alguns MSX. É uma máquina de entretenimento mesmo. O cara ter vergonha de levar pro escritório. Exatamente. Ou pro dono do escritório não querer comprar as máquinas, por melhores que fossem para aplicativos, porque as pessoas iam jogar. Resultado, essa máquina não é um fracasso de vendas. Só que a política de preços da IBM o inviabiliza pro mercado doméstico. Ele é bem mais caro do que os Apple II. Ser mais caro do que os Apple II é uma façanha. E que dirá dos Commodore 64. Só que ele encontra seu nicho no mercado educacional. Você encontra um monte de escola com PC Junior, vendidos até possivelmente 1988, sendo que desde 1987 a Tandy agora tem uma linha quase compatível chamada Tandy Uno, que rodava tanto as coisas do PC Junior quanto as coisas do Terrescolor, um cartucho com um coco dentro. Sim, uma única plaquinha lá resolve o problema. E esse Tandy Uno, que era o PC Junior deles, seria exclusivo das lojas Radio Shack. Sim. E para ser parecido com o Fiat Uno tem que ser quadradão também, né? Não, ele era verdinho. E não tinha como você colocar uma escada de firma. Não. Talvez ele fosse mais barato, fosse mais na linha do Oco, né? Teclado todos, ou seja, meio parecido. O PC Junior dessa realidade já é muito parecido com o EX, né? Eles já fizeram juntinho. Exato. Que pra facilitar a vida. Alguém até sugeriu de enfiar um monitor embutido, mas mandaram ele embora. Vai trazer um café. Falei em café. Cenário 4. Cenário 4. Com um HD embutido, o GS-ROM 4. Aqui a divergência acontece no momento em que a Microsoft venceu o contrato para o sistema operacional do IBM PC, só que desta vez, em vez de usar o MS-DOS, ela usa o Xenix. Eita! Exatamente. Na verdade, a semente dessa divergência acontece um pouco antes, que o desenvolvimento do Xenix na nossa terra começou em 1978, 79, e ele foi assim meio lento. Nessa terra, ele foi mais acelerado, a IBM se dedicou mais. Mas por que foi acelerado? Porque na terra 617, sei lá qual número que tá, eu já perdi. Quando a IBM começou a desenvolver o IBM PC, ela chamou a Digital Research e a Microsoft num canto e disse, olha, tá tudo bom, tá tudo muito bem, mas esses sistemas de operação estão uma porcaria e eu quero algo mais robusto. Essa, inclusive, foi a concessão que o pessoal de Boca Raton teve que fazer para conseguir que o projeto passasse sem ser morto pela burocracia da IBM. Tem que ser alguma coisa enterprise level, assim como é nos mainframes. Isso. Teve que, maneira de molhar a mão para passar. Aí nós chegamos a uma meio Microman, né? Uma competição entre a Digital Research fazendo o CPM 86 e do outro lado o Bill Gates dando a ordem da Microsoft parar tudo e se concentrar numa versão light do Xenix para poder rodar numa máquina com aquelas especificações, baseado no código-fonte da TIT licenciado 2 anos antes, inclusive na nossa terra também, isso foi pré-divergência, agora adaptando para o IBM PC. É só uma observação, Juan, nesse momento, nessa época dos anos 70, pela legislação americana, a AT&T não podia entrar no mercado de computadores, ela estava com o seu monopólio de longa distância e quase todo o monopólio local preservado, mas não podia entrar no mercado de computadores. Ela podia, assim, a Bell Labs podia licenciar, mas não podia vender. E aí o Bill Gates foi lá e licenciou. O resultado disso, lançamento do PC. A Microsoft apresenta o PC Unix. É o nome que o Xenix assume nessa terra. Mas que ninguém leva a sério o nome. Todo mundo chama de Xenix. PC Unix era o nome que a IBM mandou colocar. Mas tipo, ninguém prestava atenção. Nome era Xenix e acabou. É um sistema muito estranho, né? Apesar de ter toda a semântica do Unix, conceito de montagem, sistema de arquivos, etc. O shell, tudo bonitinho, só que era monousuário e monotarefa. Que não dava pra fugir muito disso, dado que o PC original só tinha 64 KB de RAM e continua tendo. O hardware é praticamente o mesmo. E teria que ser o sistema operacional da máquina. A galera conseguiu até fazer uns hacks para liberar um pouco de execução em segundo plano, porque estava lá disponível, mas pedia a máquina com pelo menos 512K. Usava aquele sistema de segmentação de página do 86 e funcionava até razoavelmente bem, mas era gambiarra. Era uma workstation de baixo custo. Sim. Porque com aplicação além dos setores de engenharia.
A IBM, ela vendeu muito o PC Unix como sistema de formatação de texto. Muito pessoal que trabalhava com texto comprou o IBM PC, todas as secretárias de CEOs da América tinha seu PC próprio. E ele tinha uma coisa interessante, ele conseguia se conectar em redes Unix, conseguia usar uma coisa chamada e-mail. Era meio experimental na época, mas a pessoa já brincava com isso e tinha suporte. Posso dizer que o advento da internet para o público em geral ocorreu um pouco antes, né? Por conta A rede local. Também. A rede local também veio antes. Na verdade, essa proliferação de TCP e IP atrapalhou muito a vida da Network. Acho que não se desenvolveu muito. O Network não foi muito longe, né? Não, coitadinhos. Até porque o que ocorreu no final das contas, como a IBM chancelou o Unix como o sistema operacional para computadores empresariais de pequeno porte, todo mundo correu para ter seu Unix. Muito mais do que correram na nossa realidade. A AT&T abriu o olhão, vamos lavar égua, e Apple, Commodore e Tandy começaram a olhar ali um certo burburinho que vinha de Berkeley. Basicamente pegaram alguns excelentes engenheiros, enfiaram dentro de um porta-malas de carro. Enfiaram numa Kombi, é melhor, coitado dos engenheiros. Não, tipo, cada um do seu lado. Foram até Berkeley, ganharam nome e uma carteirinha de estudante falsos. Para trabalhar dentro da distribuição de software da Universidade de Berkeley e depois se formaram em tempo recorde, meio ano, e foram trabalhar com a Unisoft. Diz a lenda que foi o único caso da história de Berkeley em que uma pessoa se formou em 6 meses. Na verdade, alguns trancaram a matrícula e nunca mais voltaram. Para não dar tanto na telha, né? Nesse mundo, a AT&T continuou com processo de não antitruste. Ela ofereceu a sugestão de divisão da sua própria divisão, para não correr o risco de perder o processo. Ali, no final de 83, né, o Bill Gates sentiu alguma coisa, chegou na IBM, conversou alguma coisa no ouvido lá do Watson. Ele foi no centro espírita? Enfim, lá de quem tava na época lá, pegou um dinheiro, raspou todas as economias que a Microsoft tinha, ele e Paul Allen. Chegou pro estagiário, dá o que você tem na carteira, moleque. Exatamente. E olhando pro lado, olhando pro outro, foi até Bell Labs, perguntou, compra a licença Unix. A AT&T estava no momento muito mais preocupada em como ela ia fazer para não tomar aquele ferro gostoso do antitruste. Vendeu. Em dezembro de 83 foi oficializado. Aí não seria nem caso uma licença, né? Compra dos direitos. Comprou o software. A licença foi que ela fez antes. Vocês viram a capa da PC Magazine com a foto, a reportagem de capa, inclusive explicando os detalhes e mais detalhes sobre esse assunto? Que inclusive ganhou todos os prêmios Pulitzer, porque a PC Magazine, na época, tipo, ela fez o nome dela em cima disso. Ela furou, ela foi a primeira a falar e depois soltou uma reportagem gigantesca com tudo que tinha sido acontecido. Resultado, na hora da festa, houve, né, oficialmente a Microsoft comprou os direitos do Unix, renomeou o Xenix para Microsoft Unix e fez a promessa de que o Microsoft Unix, com multitarefa e multiusuário, sairia junto do PCAT. E por incrível que pareça, saiu. Não havia os problemas de compatibilidade da arquitetura do outro sistema operacional, o da nossa terra, que era MS-DOS. Com Unix fica bem mais fácil. A galera não faz tanta gambiarra. Exato. O 286 continua sendo aquele chip que vai e não volta, mas... Mas não importa. Agora ele pode só ir, não tem motivo para voltar. Mas enquanto isso, todo mundo tá na onda do Unix, né? Tá todo mundo correndo para lançar. Com o anúncio das cenas de 1984 e tudo, em 1984, a Apple lança o Macintosh usando o sistema operacional baseado no core do BSD Unix. O mesmo acontece com o CBM 900 da Commodore e um novo player no mercado de workstations, com a Amiga Corporation lançando sozinha, buscando o nicho de workstations gráficas de baixo custo. Nessa realidade, ela não é prematuramente fagocitada pela Commodore. Ela tem uma existência própria. E nem foi pra Atari. Na verdade, né, ainda lá em 84, né, a Tandy, que tinha aquela rede bonita de loja no monte de canto dos Estados Unidos, ela recebeu a visita de um carinha de terno lilás, curioso isso, e esse carinha, que era um carinha da Sun Microsystem, assim, cheio... Não era o Prince não, né, terno lilás, não era o Prince não. Não é. Nem o Coringa.
Fazia um carinha de terno em Dallas. Esse cara da Sun Microsystems chamou lá a galera da Tandy pra conversar, foram numa churrascaria, conversa vai, conversa bem, chegou assim, olha, nós temos uma empresa que é meio que uma pedra no nosso sapato, né? Ela chama Silicon Graphics. Nós temos uma empresa que está desenvolvendo uma workstation gráfica de baixo custo. Estamos conversando com esses caras e queremos saber assim, vocês querem conversar também? A gente pode juntar os nossos trocados. A Tandy ligou pro pessoal que estava trabalhando com a Unisoft, pegou todas as informações, não, essa galera é quente, os caras sabem o que estão fazendo, tipo, vamos pegar o negócio dos caras, vamos trabalhar em cima. O Charles Tandy, o Charles Tandy tava vivo nesse momento? Tava. Não, ele morreu logo depois do lançamento do TS-80. Enfim, o Tandy que tava lá. O board achou a ideia interessante, os VPs lá, eles já estavam meio sem uma ideia. A Microsoft, que era uma parceira, não era tão parceira assim, eles só tinham o coco, nessa grande verdade. Então, o que a gente pode fazer? Pegaram o jatinho, né, ou no caso, pegaram o jatinho vazio, mandaram lá pra galera da Amiga, outra lá conhecida como Raitoro, traz esse povo pra bater um papo, não esquece de trazer o J-Pillow, e anunciaram, assim, montaram uma joint venture, vamos na Amiga, traz a galera, manda o J-Pillow também, juntou todo mundo, sentaram, conversaram com eles que estavam precisando de grana e falaram, olha, nós Tandy e nós Sun Microsystems queremos investir em vocês. Quanto vocês precisam? E dá pra entregar amanhã? Pra ontem, né? Jay Miner provavelmente deve ter dito sim. Sim, depois a gente vê como é que funciona. E eles estavam precisando de sistema operacional, SunOS e Motorola tá ali disponível. Cara, aquele negócio, né? A oportunidade de uma vida, né? Então não vai dizer que não. Ah, não sei. Não, agarra e faz. Depois a gente vê se funciona. Na nossa terra nós vimos o Bill Gates fazer isso, né? Com a Microsoft. Diversas vezes. A Commodore, assim. A Commodore cansou de lançar coisa na CS que não tinha uma ideia de como é que ia botar na rua. De quando ia ficar pronto. Se ia ficar pronto. O próprio 360 da IBM, quando ele foi anunciado na década de 60 lá, né? Grande parte das máquinas que eles mostraram pra imprensa era mocap de madeira. Um dia a gente precisa fazer um episódio sobre essas histórias, hein? Computadores de madeira? Não, dessas histórias assim. Grandes caôs. Ah, tá. Exatamente. Os grandes caôs. O título só pode ser esse. Grandes caôs e apresentações. Aliás, o título pode ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo. Grandes caôs. Só isso. É perfeito, perfeito. Não, grandes caôs em apresentações. Porque tem que ficar muito claro que é um caô de apresentação. Porque caô de press release é outra coisa. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa aí. Isso pode virar uma série. Caô de apresentação, caô de press release é microdigital que eu diga, né? Exatamente. São coisas muito diferentes. Caô, um caô, outro caô. Digital, Gradiente. Periga disso virar uma série, hein? Olha, sério no Netflix, inclusive. Calma, gente. Esse cenário ainda não terminou. Calma, gente. Vamos voltar pro 84 aqui. Infelizmente esse ainda não é o episódio de grandes caôs de apresentações. Porque qual foi o grande lance? Apenas como investidoras, tanto Tandy quanto Sun Microsystem, cada uma no seu quadradinho, elas bancam e a Amiga, não da empresa que oficialmente, a Amiga Corporation, ela lança também a sua workstation de baixo custo, à venda nas melhores Radio Shack do bairro. Chamado de Amiga 1000. Primeiro modelo, e assim foi seguindo. Máquinas multimídia de baixo custo, muito interessantes. Algumas empresas, universidades compram para ligar nas suas Sun Workstation, nas suas Silicons. A Silicon fica meio chateada, mas fazer o quê? Engolir em seco, né? Talvez a única grande diferença seja a quantidade de memória RAM, já virei já com mega. Porque basicamente a Sandição Bicho, menos de 1 mega nem conversa. Teria esses cortes da Commodore, né? Não, 512 era o suficiente para eles trabalharem, não se preocupem. Não, só que a Sun dizia, eu quero 1 mega, ponto. Assim, o cara que vai usar em casa, 512, ele vai comprar, ele vai jogar, daqui a pouco, essas coisas, essas brincadeirinhas assim, não tô preocupado. O cara que vai trabalhar sério vai ser 1 mega. Então assim, coloca no catálogo aí já a expansão. Só que na prática, todo mundo comprou com 1 mega. Todo mundo acabou comprando de 1 mega, porque se endividou e comprou de 1 mega. Porque em 86 explodiu uma buzzword no mundo e todo mundo só falava disso. Multimídia. Agora pergunta, será que o Amiga marketeado pela Radio Shack teria uma vida muito melhor do que pela Commodore? Não, marketeado pela própria Amiga. A Radio Shack só vendia. Sim, eles ajudavam também no marketing. Ajudavam, mas basicamente assim, quem vendia mesmo era a Amiga. Quem desenhou e traçou a evolução foi o Jay Miner e companhia. Até depois a Tandy lançou com a marca dela. Tandy Amiga 500. Mas o varejo da Radio Shack realmente faz uma diferença fenomenal. Nossa, uma penetração imensa no mercado de consumo. A Radio Shack lançaria o modelo dela, o Tandy Amiga 500. Faria um Y1. Não. TRS 500. TRS 500. Tandy Amiga. Ah, tá certo. Você tava usando Tandy. Já não tava mais com TRS. Isso, o Tandy Amiga 500. Que na verdade foi um grande computador de jogos. Gente, mas e o nosso protagonista, IBM? A gente tá falando de Tandy, da Amiga. Pois é, a gente delirou agora. Vamos lá. Voltando. Para com essa sacanagem. Também em 86, a IBM
exerceu um direito que ela não tinha exercido ainda. O que acontece? Quando a IBM financiou a compra dos direitos do Unix pela Microsoft, ela colocou lá um itemzinho de que ela tinha o direito ao licenciamento perpétuo. Tinha uma cláusula lá bonitinha, que passou batido na desespero do Bill e passou batido porque o Ballmer tava falando developers. Na época era programmers, developer depois. Isso. O jurídico da Microsoft devia estar bebendo pra comemorar, na época assinou o contrato, né? Dormiram no ponto. Não, o juiz da Microsoft estava bebendo de alívio. Pois é, né? O jurídico da Microsoft era um advogado amigo da mãe dele. Porque quando o Bill Gates chegou e disse, gente, vou comprar essa licença antes que essa empresa se divida em pedaços. Antes que eu não saiba com quem eu tenho que comprar. Antes que eu não saiba com quem eu falo. Ele, de novo, parou tudo, né? Tipo, quebrou todos os cofrinhos da Microsoft, pegar o dinheiro. E aí o jurídico que se lisque. O problema é dele. Enfim, voltando. A Microsoft exerceu esse direito pra quê? A IBM. Ela exerceu o direito. A IBM exerceu os direitos de licenciamento perpétuo e lançou o AIX. Mas será que lá a velha piada da SIG do AIX vale? Que a AIX isn't Unix? Quase. AIX is our Unix. A tendência desse AIX é ser um pouco mais compatível do que o nosso AIX. Que ele roda, porque além de rodar em cima do Unix, que já era o padrão de mercado, ele rodava nas máquinas RISC e rodou no PS2. Microchannel e tudo. E não se esqueçam disso, como diz o Zé Comer. O ambiente do OS2, do Workplace, não me lembro o nome. Não, Presentation Manager rodava em cima de X. Sim, o Workplace de aprovação do X. E nessa terra, Linus Torvalds faria o Linux? Ah, não chegamos aí até a Finlândia. E nessa terra, o MSX já teria o seu Xenix ou Unix? Com certeza, né? Microsoft. Nós também não fomos no Japão. Eu acho que teria alguma coisa. Teria o MSX, não teria o MS-DOS. Não, basicamente o MS-DOS seria um pouquinho diferente. Aliás, o MS-DOS, vou ser sincero com vocês, assim, na nossa terra, inclusive, né? Se vocês olharem o MS-DOS Tools da ASCII, vocês vão ver que a ASCII implementou para o MSX foi uma porrada de ferramenta do Unix. Sim, sim. Inclusive LS, né? Você literalmente tem quase um Unix monousuário. Cara, espera o artigo da Clube MSX número 9. Eu tô falando do MSX-DOS Tools lá, falando disso tudo. Em qual terra? Na Terra Zero, na nossa. Ah, então tá bom. E agora a pergunta que não quer calar antes de a gente mudar para o cenário. E nessa terra de Unix Microsoft, o que seria do Adriano Cunha? Boa pergunta. Será que ele realmente seguiu a profecia, virou Adete? Não sabemos ainda. Vamos pesquisar. Depois procura no LinkedIn. O que nós sabemos é que nessa terra o Windows é uma interface gráfica em cima do X. Nessa terra, o Alan Cox nunca trabalha no Unix. Ele e o Adriano fazem o Zix em colaboração, muito antes de quando saiu aqui. Em colaboração, né? Trabalharam em colaboração. Mas aí você. Mas aí você já tinha um. Só pra contextualizar, galera, o Adriano Cunha que fez o. Pra quem não sabe, né? O Zix, uma implementação de Unix no MSX. Muito depois ele largou, muita coisa está sendo implementada pelo Alan Cox no Fusix. Isso na nossa terra. Isso depois a gente olha no Hooked-In aqui, que é o LinkedIn dessa terra, e vê no perfil que eles andaram fazendo. Vamos ver se o Adriano não tá com perfil de Google Boy, né? E aí, vai encarar? De repente, mais que de repente. Um abraço pro Adriano, onde quer que aquele infeliz esteja. Vamos pular, vamos pegar a barca e vamos pular cair na sangria, vamos pular pro cenário número 5. Vou te avisar um negócio, hein? O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Então é isso. Vambora. A Sinclair anuncia que com o QL Plus, no cenário número 5, como seria se Gary Kildall tivesse sido mais receptivo às negociações com a IBM e o sistema operacional do PC fosse o CP/M. Posso dar um alerta agora aqui de spoiler? Isto é um anti-cenário. Esse papo que ele preferiu voar com o avião dele é uma fake news contada pelo Bill Gates, né?
Essa é a grande verdade. Essa história, né? É uma história que o Bill Gates começou a contar em alguns eventos e até todo mundo começou a achar que é verdade. Nesse caso, a IBM foi lá, bateu na porta da Microsoft, olhou interessado na linguagem. A Microsoft trabalhava muito com Basic, olhou assim e viu, tem esse tal de CPM, esse sistema operacional, Control Program for Microcomputers. E aí, seu Bill, vocês têm isso aí, garoto? Aí ele, não, isso não é comigo, não. Fala lá com aquele cara lá meio maluco, lá que tem um avião, um tal de Gary Kildall, lá na Digital Research. Conversa com ele, não é comigo. E aí, uma bela manhã, Gary Kildall saiu pra voar e o pessoal da IBM marcou uma reunião. Nessa época o pessoal da IBM marcava a reunião. Eles ligavam avisando que queriam bater papo. Aí você perguntava, pra que dia? Daqui a 20 minutos, estamos quase chegando aí. Só que dessa vez a esposa do Gary Kildall atendeu, mas ele já tinha pousado com o avião. Foi um voo mais curto, essa é a divergência. Não tem divergência, foi o que aconteceu, gente. Por favor, isso é realidade. Essa é a nossa terra. Calma. Calma que a divergência não chegou. Foi realmente rápido pra não deixar o pessoal da IBM da vida e fazer seu próprio Ford GT. Opa, terra errada. Então eles chegaram, pousaram, foram lá conversar, o seu Gary, vamos bater um papo aqui. Aí ela chegou, olhou assim, queremos pagar $250 mil pelo CPM, a Digital não, $10 pela cópia, e aí não fechou um acordo. E aí a IBM conversou com o Bill, falou, olha, não rolou, não tem química, essa relação. Aí falou que o sistema seria 16 bits, aí a IBM pegou assim, vamos ter que procurar um outro sistema operacional, vamos ter que fazer isso, a gente tá com pressa. Vamos precisar de um outro time. Vamos precisar de outro time. E vamos precisar de um outro time, né? Aí o Paul Allen lembrou do Tim Patterson, do 80 e do 86 DOS que ele tava fazendo, e o resto é história. O Bill deu um balão no Gary. Depois eu contar a história que o Gary foi voar. E na verdade ele não foi voar coisa nenhuma. O Allen, nesse cenário, continuava sendo da Microsoft, né? A divergência é a inexistência da fake news, né? Porque essa história de que o Gary foi voar... Não, isso não é uma divergência. Essa é a nossa realidade. O cenário 4, na verdade, é a nossa realidade. É o 5. Agora entendi por que é anticenário. É um anticenário. Agora fazendo rapidamente um 5A. Agora simplesmente pensando. E se a IBM aceitasse as condições da Digital Research? Justamente por isso que é o anticenário. Os caras da IBM iam voltar, iam conversar lá com os chefões, de boa. Os chefões iam dizer... Tudo bem, a gente precisa, isso é dinheiro de pinga pra gente, aceita a norma do cara e vambora. Só que o Bill, amigo, passa... Ia dizer, ele tá cobrando 10, cobra 5. Mas aquele negócio, o Bill preferiu correr, né, e achar um DOS que resolvesse, entre aspas, o problema, porque logo em seguida, depois que o Tim Patterson vendeu o 86 DOS pra Microsoft, ele foi contratado para mexer no sistema operacional. Mas assim, eu fico pensando no seguinte, se fosse aceitado e o Bill Gates não tivesse reagido nessa situação, provavelmente a gente teria tido o CPM 86, teria seguido o CPM 86 como sistema operacional, o ambiente gráfico posteriormente seria o GEN, né? Algo parecido com o GEN, a Microsoft... Estaremos até hoje xingando a sintaxe PIP. Por aí. Verdade. Pronto, acabou. O Atari ST não tem PIP. Entre as coisas divertidas, né? A Microsoft não viraria a gigante de vender tudo monopolizando o mercado. Ela provavelmente ia ficar como no outro cenário, né? Linguagens e aplicações, um pouco de educacional. Educacional, talvez ela se aventurasse a soltar o Office, fazer uma solução como o Office, estava voltando, mas não trabalharia com o sistema operacional, então ela teria bem menos poder no mercado. E talvez para ela ser muito menor que ela foi, teríamos padrão MSX. Não, até teria, eu acho que teria. Mas não teríamos... Não teríamos o Xbox, não teria o Halo. Agora eu tô tocando a Rihanna. Putz. Não é Rihanna, é Beyoncé. A Beyoncé, hey, desculpa, gente. Agora nós teríamos uma questão do sistema operacional. Será que a Digital licenciaria com a dupla licença no esquema que a Microsoft fez? Não, porque o Kingdom não tá preocupado com isso. E provavelmente você ia ter um problema sério com os primeiros clones de PC, porque não teria um sistema operacional, não teria de quem de comprar. Alguém inventaria um outro sistema operacional. De repente, alguém lembraria do Tim Patterson. Pois é, eu acho que aí você acabaria a longo prazo chegando à nossa terra. Por quê? A IBM produzindo somente fazendo com o CPM 86 e os clones usando o sistema do Tim Patterson, o 86 DOS, e dando sequência no desenvolvimento dele. Que desempenharia o papel do DR2 aqui, ou seja, seria simplesmente invertido. Sim, e uma coisa interessante, a IBM ela queria trocar o DOS, né, pro PS2 e até pros ATs, o sistema operacional seria o S2. Não. Então o DOS iria morrer, ele tinha uma data de morte. Não, os dois lados queriam matar o MS-DOS.
Olhando agora na nossa Terra, chegou ali um certo momento no MS-DOS 5 que o sistema bateu no limite dele. Sim. Não havia mais o que Microsoft ou a Digital Survey, a Quarterdeck, conseguia em termos de avanços. Não havia mais nada pra se fazer. Fim da história. Era aquela pedra cantada há milhares de anos que todo mundo ficou enrolando. Era aquele cara que fumava desde os 15 anos, você falava, para de fumar, para de fumar. Agora o cara tava lá na UTI, não tinha mais o que fazer. E os parentes estavam lá, o que a gente faz? Desliga o aparelho? Em resumo, esse último cenário seria um cenário que só ia atrasar as coisas, mas ia ser inevitável. Este aqui é mais um cenário de bate-papo. Então, fechamos? Fechamos. Vamos voltar pro nosso mundo? Porque nesse tal de cenário aqui, sem Microsoft, não tem Xbox, algumas pessoas estão começando a ficar tristes aqui. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! Deixa eu mover o dial aqui das dimensões. 0616, tá. Não tem um botãozinho de reset, não? Tipo gravador cassete, que é mais rápido? E tem, ele só que em vez de voltar... Tá escrito crise no botão, que é apertar meio alto. Ah, não, melhor. Olha, sei por que em vez de reset tá escrito crise. Vocês sabem por quê? Não é aquele jogo, não? Roda Crises? Crise nas Infinitas Terras. Brigou sem encontrar um anti-monitor no meio da história. É, exatamente. Que na realidade é um monitor com polaridade invertida. Ou seja, se ele for fósforo verde, ele vai estar com as letrinhas preto e full of... Não, o anti-monitor é um monitor que vê você. Mas esse é o anti-monitor russo. Exatamente o que eu ia dizer. Na Rússia Soviética, o monitor vê você. Esse é o monitor russo. Enfim, nunca aperte o botão crise. Então, nessa que a gente tá voltando, navegando pela sangria, usando as barcas para voltar pro nosso universo, esgotamos o nosso assunto, o nosso episódio What If sobre a empresa das 3 letras, né? Sim. A Grande Azul, né? Este assunto, né? Porque podemos ter outros assuntos relacionados à IBM. Sim, um foco específico na IBM e na gênese do IBM PC. Nós nem falamos de S2. Não, a gente vai ter que falar no futuro. Nós vamos ter um atife disso. Sim. Mas por hora, estamos bem. Tem muitas colocações interessantes nesse segundo ativo. Ou seja, IBM fica uma parte 2 aí. Enquanto isso, vamos voltando para nossa terra. Então, obrigado por ter ouvido. Espero que você tenha curtido, se divertido no nosso... A gente, acredite, esse é um dos episódios que a gente mais se diverte ao longo do ano. A gente se diverte em todos, né? Se a gente não se divertisse, a gente não tava aqui. Mas esse é o que a gente mais se diverte com a nossa chutametria aplicada. João, Atari 3 só tem com cartucho do Gauntlet. Pode isso? Pode ser? Pode. Então tá bom. Depois eu compro mais. Voltamos no próximo episódio. Até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. A gente se vê no próximo. Bom, já que a gente voltou à Terra 616, sei lá quando do que é que vai ser o próximo, eu já dou de volta rodando em que hoje? Olha, eu vou jogar o meu Gauntlet no Atari 3. Escolha um outro aí. Enfim, tchau. Tem de Uno aqui, vou brincar com ele. Cara, eu já falei que não é pra trazer nada das outras terras, bicho. Isso dá merda. A gente repõe, eu deixei um expert lá. E os glitches? Isso vai dar glitch, hein? Eu não vou vender no Mercado Livre, então tá legal, nem no eBay. Pra que isso, gente? Enfim, esquece, tchau. Na verdade, eu deixei um expert 2 Nintendo PlayStation no lugar dos Atari 3, tá, João? Ah, tem uns montes também nessa terra, né? Ninguém vai perceber a diferença. Então, gente, até mais. A gente volta daqui a 15 dias ou uma semana. Vocês sabem, a gente volta. Até. Até, galera. Se vocês verem algum elefante rosa, sabe que é a culpa do Giovanni. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.